Olá, pessoas, eu sou a Carolina. Eu sou o Juliano. Fica com a gente que a gente é praticamente inofensivo. E o tema de hoje é o universo sobrenatural. Então vou começar falando de lenda urbana. E eu acho que não tem como não falar da Momo, né? Que a Momo, ela é a lenda urbana que... Do momento, é do né? momento. A gente agora tem uma lenda urbana moderna, um espírito moderno. Até onde eu sei, o que eu mais ouço falar é que ela ensina as crianças como se matar. Então, cara, que pesado essa Momo, né? Tem uma pessoa que trabalha comigo que tentou assistir a Momo, ficou esperando o YouTube oferecer a Momo pra ela e não apareceu. Mesmo ela usando perfil de criança. Cara, imagina, você antes, quando era criança, pelo menos assim, da nossa geração, você cagava nas suas tangas, por quê? Você ficava com medo dessas lendas ou de alguma coisa que você assistiu, e aí você pensava duas vezes, poxa, será que eu levanto pra fazer esse xixi agora? Será que eu realmente estou apertado? Será que agora é o momento? Porque o diabo podia aparecer ali pra você, entendeu? E você lembra que o SBT passava filme de terror de tarde? Que era a hora que eu tava de boaça em casa, sozinho muitas vezes, e passando filme de terror na TV. O Chuck Boneca Assassina, assisti a primeira vez de tarde. Fiquei, assim, suspeitando super dos meus brinquedos. Eu olhava, assim, pra eles e... Depois veio Toy Story só confirmar. Aquelas porra lá, tava armando. É que dos meus era do bem, entendeu? Eram bons bonecos, bons brinquedos. Então, e eu ficava, tipo, no sofá, com medo de sair do sofá, pra ir no banheiro, pra ir no quarto, pra ir pra qualquer lugar. Eu tinha medo, ficava, não em pânico, mas com medo, que até os episódios do Chapolin, que eram de terror, eles me deixavam com medo também. Eu ficava apreensivo. Com medo também. Tinha aquele uivo do lobisomem, quando era o episódio da bruxa. Eu lembro que eu cagava nas tangas do Xirrinchirrão do diabo, velho. Ah, o Xirrinchirrão do diabo, ele não me assustava. Eu tinha medo, porque, mano, o Xirrinchirrão do diabo, o diabo ele era troqueiro, entendeu? Foi ali que eu comecei a pegar o negócio do diabo ser troqueiro. Porque eu lembro, certa vez, que era um churrasco na minha casa. E minha mãe falou, Carol, deu hora de dormir. Bora dormir, né? Acabou pra você. Colocou pra dormir tudo lindamente, só que o churrasco, ele tava acontecendo no quintal, que dava pra janela do meu quarto. Aí a minha mãe tava conversando com os colegas dela, acho que alguma coisa desse tipo sobrenatural, minha mãe pegou e falou a seguinte fala, que o diabo, ele é muito maldito, sem vergonha, porque às vezes ele vem na forma daqueles que você ama e age dessa forma. Cara, eu entendi daquilo de forma literal, como assim, tipo, o diabo pode vir fingindo pra mim que era minha mãe, mas na verdade era o diabo. E eu fiquei assim muito tempo pensando nisso. Às vezes minha mãe vinha falar comigo, assim, eu ficava olhando minha mãe assim, sabe? Falando assim, será que é minha mãe ou o diabo? Será que é ela? Se ele tiver tomado a forma de quem eu gosto, entendeu? Eu ficava cagando nas botas, tipo, eu ficava conferindo as pessoas que eram próximas a mim. Olhava minha avó e falava assim, será que é minha avó? Não é essa velha diabo fingindo que é minha avó. Caraca. Texto. Nós começamos a desconfiar da avó. Minha mãe, minha avó, todo mundo desconfiava. Fiquei um tempo assim pilhada nisso, sabe? E aí o Xirrinchirrão, ele vinha e fortalecia essa ideia, porque você via que o diabo, ele enganava você. Então, sabe que, assim, do Xirrinchirão, do Chapolin, eu não tinha medo. Os que mais me deixavam bolados do Chapolin era quando tinha a múmia. Lembra aquele que o pessoal segurava a múmia, que eu acho que eles queriam roubar a múmia e fazia e aí saía andando com a múmia abraçada. Aquele me deixava bolado. Quando tinha a bruxa lá, que era uma mansão, acho que um casal tinha que dormir uma noite na mansão. E aí a bruxa falava o mordomo falava que já tinha morrido lá. Aquela a história de tipo, eu tinha medo quando eu era vivo. Aí ele fala, aí nossa, aquele lá me deixava bolado. E quando era na pirâmide também, que tinha que o Seu Madruga era tipo um Indiana Jones, que ele queria explorar a pirâmide. Então assim, esses me deixavam bolado. Esses me deixavam boladão. Sabe um filme que eu fiquei super bolada? Foi O Meu Primeiro Amor. Tinha a menina que ela chamava Eva, eu lembro, ela tinha até um anel. O anel mostrava o estado de espírito dela. E ela vivia nervosa, porque afinal de contas quem não ficaria, né? E aí a hora que aquele molequinho morre, velho. Que lá aterrorizante, que um monte de abelha pica ele e ele morreu. Você é criança, você não tá preparado pra aquilo, entendeu? E, tipo, ele morreu, tá morto, não tem o que fazer. Foi difícil pra mim, foi conflituoso.
Achei que esse filme não tava certo, não. Mas assim, dessa nova lenda urbana que surgiu da Momo, tipo, diz que é um espírito demoníaco que tem contato com você pelo WhatsApp, é de fato perigoso, né? Eu vi que, assim, a figura dela era uma escultura que chamava Mulher Pássaro. Tem um artista que concebeu aquela escultura e as pessoas usaram daquela imagem e colocaram junto com o bot, né? Então, realmente é perigoso as crianças se comunicarem com ela, porque ela sabe informações a seu respeito justamente porque ela pega os seus dados. Pode ser uma coisa inofensiva. Então ela é um bot, mas é como se fosse uma inteligência artificial. É, tipo um sisteminha, pelo que eu entendi. Porque ela fala vários idiomas. O número é do Japão. Mas se você chegar lá, entrar em contato com esse número falando português, vai falar português com você. Vai falar dados sobre você, vai pedir pra você se comunicar 3 horas da manhã. E esses dados, o que essa pessoa vai fazer? Porque, veja bem, ela pode vender pra um site pra te passar spam, ou ela pode fazer coisas preocupantes. Só o fato dessa pessoa que tá fazendo, digamos assim, entre aspas, essa trollagem, fazer vídeo, se é que é a mesma pessoa ensinando criança a se matar, já mostra que não é uma índole muito da boa, né? Bom, também dependendo do interesse da pessoa, ela vai pegar seus dados, ela vai fazer uma coleta de dados. Pelo que você está me falando, é uma inteligência artificial super foda, ela vai saber também filtrar de acordo com o interesse de quem quer as informações, né? Então, vamos dizer, se eu quero, sei lá, para sequestrar, eu quero, sei lá, para roubar órgãos, eu quero para isso, ele vai traçando um perfil de pessoa ideal, de acordo com o que ele quer, né? Sei lá, quero, sei lá, rico, porque eu quero, sei lá, fazer um sequestro. Então, tipo, esses aqui eu sei que é rico, mas que não é o rico, é o filho do pai rico. As informações de acordo com o que ele quer, então. Isso é muito assustador. Você sabe que no meu tempo, e isso não sei, eu tenho pra mim que não é lenda urbana. Eu acredito super, porque teve mesmo criança que desapareceu. Tinha um palhaço pintado e as bailarinas. Minha mãe virou pra mim quando eu era criança. Falou o seguinte, olha, se você vier um palhaço com bailarina numa van, você nem conversa com a pessoa. Porque ele vai sequestrar você, levar você pra longe da mamãe, cortar você e pegar os seus órgãos. Cara, eu cagava nas mãos, sabe? Pensando assim, pariu, palhaço pintado. Eu nunca consegui achar graça em palhaço. Estragou essa parte do circo pra mim. Eu não achava graça em palhaço, não acho até hoje. E eu ficava com muito medo de, tipo, coisas aleatórias ligadas a palhaço. Mas eu entendo a preocupação da minha mãe, porque, de fato, tava acontecendo de criança sumir, sabe? Então, acho que minha mãe falou assim, melhor pôr pânico, vai que essa retardada me vai, né? Porque, de fato, eu era uma pessoa assim que eu ia. Eu lembro que tinha um amigo da minha mãe fazia um teste comigo pra ver, porque minha mãe tinha muito medo por eu ser dada desse jeito. E ela falava assim, pra ele oferecer bala pra mim. E toda vez eu aceitava. Toda vez eu aceitava. E ele falava assim, Pet, vamos lá comprar uma balinha. Eu falava, mãe, deixa eu comprar balinha com ele. Eu falava assim, não, você não conhece ele. Eu falava assim, mas é rapidinho ali, ó. Entendeu? Então eu entendo a preocupação dela. Eu entendo porque ela foi tão radical, porque eu ia, entendeu? Eu era uma pessoa que eu ia. Ela colocou esse terror, porque ela falou assim, se vir um palhaço e falar pra ela, vem, ela vai. Ela vai. De histórias desse tipo, eu lembro que também é da minha época o chupa-cabra. Você lembra do chupa-cabra? O chupa-cabra, eu peguei a alta dele no começo da adolescência, acho que eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos. E eu lembro que eu ia na casa de um colega meu, que era uns 2 quarteirões. Era um quarteirão do lado do meu quarteirão, só que tinha que dobrar a esquina. Então, uns 2 quarteirões, vai. E ficava lá até umas 8, 9 horas, e a hora que saía de lá, tava deserta a rua. Já era aquela época de vento, já tá começando a esfriar, sabe? Então, rua deserta, vento forte. Eu saía com as botas borradas de lá. Pensar aqueles 2 quarteirão que eu tinha que andar até chegar em casa. Encontrar chupa-cabra? Cabreiríssimo. Eu achava que o chupa-cabra ia aparecer dos telhados, ia sair do bueiro, ia sair de dentro de um terreno, ia pular de dentro da casa de alguém. Eu ficava em pânico. Mas assim, aquele pânico que você engole. Tô suave, tô aqui. Não vou demonstrar medo pro chupa-cabra, mas dentro... Não vou demonstrar medo pro chupa-cabra. Dentro minhas tangas estavam caídas. Eu até hoje fico meio assim com o chupa-cabra, porque, veja bem, aconteceu ao redor do mundo todo. Era um bicho que ele chupava todo o sangue da vítima e ficava só 2 furinhos assim limpo, e a pessoa não, né, mas os bichos que ele matava sem sangue.
E várias pessoas lá comentavam do chupacabra. Eu lembro que na zona rural, né? Tipo, todo mundo, ai, chupacabra, chupacabra. E por que o chupacabra parou de atacar? Não se escuta mais bicho que ficou sem sangue, entendeu? Eu fico assim, tá, porque falaram que podia ser raposa, cachorro do mato, lobo. Só que por que pararam então? Por que não escuta mais caso? Ah, nossa, no meu sítio comer tudo, as galinhas deixou sem sangue. O chupacabra ele tinha a possibilidade de ser um alienígena, né? Tinha. Muita gente especulou. E foi mais ou menos, se for ver, foi mais ou menos na mesma época do ET de Varginha. Eita, pelga. Porque eu vou fazer umas contas mais ou menos aí. Eu tinha uns 10 anos em 93. Então, em 95 eu já tinha 12. E o ET de Varginha foi em 96. Então foi mais ou menos essa época aí. Mas eu tinha uns 12, 13 anos. ET de anos. Varginha não me assombrou. Eu não tenho medo de alienígena, sabia? Eu também não fiquei assombrado com o ET de Varginha, porque foi lá em Varginha. Né? Mas se falou muito sobre o ET de Varginha. Então, eu não tenho medo de aliens em geral, assim, nada. Eu até acredito que existe, porque eu acho que é pouco provável que a gente esteja só, entendeu? Eu não sei que forma que ele tem, se poderia interagir pra mim, pode ser até minúsculo. Mas eu acho que a gente deve ser pior, como o ser humano é tão terrível. Eu acho que eles vão. Se eles descobriram a gente, eles já estão se protegendo escondido lá. Meu Deus do céu, que esse povo não descubra a gente. Não vai fazer contato, não. Fazer contato de jeito nenhum. Pra quê? Você vai descobrir vida, né? Então, num planeta que eles chamam de Terra. Vamos fazer contato? Ah, tá. Chegou lá, viu o que a gente faz aqui? Ah, não quero falar com essa gente, não. Deixa quieto. Não sou obrigado. O chupacabra me deu um certo receio. Mas foi bem menos que o palhaço pintado. O palhaço pintado até hoje. Pra mim é o mais pesado de todos, assim, sabe? Qual vez que você mais cagou nas suas tangas? Você lembra uma vez que você cagou na tanga, assim, que você falou assim, puta, que medo, cara, agora sim. Cara, eu tô com medo. O que eu tinha medo mesmo era de bêbado na rua. Verdade? Porque assim, a minha mãe mexia com bêbado na rua. O que você vai falar? Como assim? Viu bêbado, via que as pessoas que não sei se moram na rua ou se era só bêbado que caía na rua e dormia no caminho de casa. Ela mexia, ela provocava, ela falava, ei, que vergonha, hein? Aí o bêbado levantava e ia correndo atrás dela. E teve uma vez que eu tava junto. E o bêbado quase alcançou a gente. A gente entrou dentro de uma chácara que a gente nem conhecia. O bêbado foi... Não. Foi, sabe lá no cemitério? Ali onde fica o pastel do Pereira, ali na esquina, tinha um bêbado caído. Minha mãe mexeu com ele ali, ele levantou e saiu correndo atrás da gente. A gente teve que entrar naquela chácara. Pra você e sua mãe correndo, pra você criança? Ela arrastando eu, né? Porque ela corria mais do que eu. Aí ela entrou dentro da chácara ali, que a entrada era do lado da sorveteria. Sabe aquela sorveteria no cemitério? Sei. Então, ali do lado, aí o pessoal de dentro da chácara que botou o mendigo pra correr. Por isso que eu amo minha sogra dessas. Ela fez minha avó subir a 7 de setembro, sabe? Pra quem não é daqui de Salto, é uma subida íngreme. Você só sobe de carro ali, dependendo do seu carro, você vai subir em primeira ou em segunda. Dificilmente você subir em terceira. Porque é um subidaço, pesado. Sabe? É pior do que subida de serra. Xingando bêbado também? Minha mãe xingou bêbado. E a minha avó não era nenhuma jovem senhora, né? Teve que subir correndo. E aí, a hora que o mendigo desistia de subir correndo, o bêbado pinguço desistia de subir correndo, minha mãe xingava de novo. Aí ele começava a correr de novo atrás das duas. Nossa, a gente já sei pra quem você puxou, sua mãe. E aí você conheceu minha avó. Imagina minha avó xingando minha mãe, porque minha mãe tava mexendo com o mendigo. E a minha mãe não parava de mexer com o mendigo. Eu também tinha que desistir. Nossa, essa avó, a avó do Ju é uma figura incrível. Eu lembro que foi logo que a gente começou a namorar, que eu conheci ela me veio com a história de que, tipo, tava tendo o negócio do caso da dengue. Eis que ela pegou e ficou muito curiosa, sabe como que era a porra do mosquito da dengue. E ela viu uma larvinha, entendeu? Ela falou assim, essa larvinha aqui é da dengue, certeza que é. E ela aprisionou e fez crescer até virar um mosquito da dengue pra ela ver. Gente, você tem noção disso? Eu não sei contar direito, mas foi mais ou menos isso que eu me lembro da conversa. Caramba! Essa família... minha avó dava umas boas histórias, minha avó. Então, olha, a vez que eu lembro que eu mais caguei na minha tangas... Ai, desculpa cortar. É Não tem problema. que eu contei toda a história da minha mãe e não falei da minha.
Né? Que eu tinha medo de bêbado, mendigo na rua. A gente tava na rua brincando e tal. Aí via o bêbado vindo caindo de longe, a gente viu uns 2 quarteirão pra lá. E o bêbado não parava de vir. E aí a criançada da rua já começava a cagar de medo. E o bêbado vindo, parou a brincadeira, todo mundo com medo do bêbado. Eu também, cagando de medo do bêbado. As crianças todas tinham medo de bêbado. Então, eu mudei de Eu lá. acho que você passava esse medo. Pode ser, porque eu me mudei de lá quando eu tinha 12 anos. Então, aí eu acho que pode chutar que eu tinha uns 8, 9 mais ou menos. Então a gente tava brincando na rua. Não era tarde da noite, mas era de noite, umas 8, 9 horas. E o bêbado vinha. O bêbado vinha, criançada tensa. Né? E o bêbado vinha, cada um corria pra sua casa. Quando ia ver, o bêbado era meu avô. Puta que pariu! Ai! É que o meu avô ele não morava com a gente. Né? Você também tinha medo? Eu tinha medo. Você não conhecia seu avô? Depois de um tempo eu comecei a desconfiar que era meu avô. Né? Depois de um tempo eu comecei a desconfiar que era Vamos meu lá, avô. rapaziada, tranquilo, leva que é meu avô. Pode ser que seja meu avô, porque enquanto tava longe ainda tá com medo ainda. Né? Mas assim. Mas sua mãe xingava bêbado. E o seu avô não xingava, não? Xingava. Acho que não. Acho que é por isso que ela tinha rosto de bêbado, né? Tá explicado. É que o meu avô não morava com a gente. Né? Então, assim, ele ia lá de vez em quando. De vez em quando, assim, às vezes ele sumia por muito tempo, porque ele fazia trabalho de marmoraria, essas coisas, então ele sumia. Você ficava tipo, 1 ano, 2 anos sem saber dele. Porra! Do nada ele aparecia. Só que quando ele aparecia, ele começava a vir direto daí, né? Aí a gente começava a desconfiar que era ele que tava aparecendo. Então, eu queria falar pra você da primeira vez que eu fiquei com medo pra caramba. No meu tempo tinha o programa do Zé do Caixão. Você lembra do Zé do Caixão? Eu lembro do Zé do Caixão, não lembro do programa dele. Cara, me preparando pra esse podcast, eu descobri que Zé do Caixão, ele é um ícone que foi subestimado. Ele perdeu grandes oportunidades de bilheteria. E ele era um cara muito genial, sabe? E Zé do Caixão, tipo, o personagem desse cara nasceu de um pesadelo que ele teve. E eu não vejo, hoje ele tem 80 anos, tá vivo ainda, mas assim, eu não vejo mais as coisas que eu via, né? Até acho que vai estragar a lembrança da minha infância, pelo menos, mas assim, eu lembro daquelas unhas gigantes, você lembra das unhas gigantes que ele tinha? Uhum. Ele apresentava um programa de TV. Eu posso falar besteira agora porque, como eu disse, eu não assisto recentemente, nem quero, porque vai estragar essa magia da minha infância. Mas o que eu me lembro era contos de terror que passavam. Depois que ele apresentava. E certa vez a minha mãe ela ia dar aula à noite e meu pai ele tinha demorado um pouco mais pra chegar. E aí ela falou assim pra mim que ia faltar do trabalho. Nossa, seu pai não chega. Eu falei, mãe, vai, pode ir. Eu vou ficar bem aqui, eu não vou fazer nada. Eu já ficava alguns momentos sozinha em casa, mas nunca, tipo, de noite. E aí ela falou, fica então. E ela foi, e eu falei assim, tá tranquilada, né? E eu lembro que passava Carrossel no SBT. E eu coloquei no SBT. E tava passando o quê? Zé do Caixão. E eu não resisti, eu sabia. Eu lembro até hoje do meu pensamento na época, tipo, eu vou ficar com medo. Mas eu queria ver. E eu vi. Rapaz! Pensa em alguém que ficou congelado. Eu olhava assim, pra aquele negócio depois que eu terminei de assistir. Eu lembro que eu tava deitada no meu sofá. Eu virava o pescoço pro lado. Eu tinha a impressão que eu tava vendo uma menina de short rosa no sofá. Só que assim, sabe quando você vê um borrão? Acho que eu fiquei tanto com o olho aberto naquela tela que eu via um borrão ali. E comecei a cagar nas tangas. Aquele foi um momento, assim, que, tipo, marcou pra mim pra sempre. Eu lembro até hoje desse terror na minha vida, que foi ter cometido esse erro de ter assistido esse negócio. E o meu pai, diga-se de passagem, ele não chegou rápido. Pelo menos não o suficiente. Eu lembro de, tipo, cadê meu pai? É que eu não poderia ter feito isso naquela época, mas, sabe, eu acho que em algum momento, em algum espaço do meu coração tava, eu sou de Deus, de Deus, sabe? Eu lembro que tinha uma caveira que ela tinha um resto de cabelo que é só pregado atrás, assim, sabe, do crânio. Eu lembro. Rapaz, até hoje eu fico com medo. E depois de velho, você já teve algum medo? Assim, eu tive medo justificável. Certo. Teve uma vez no cinema, quando eu trabalhava no cinema, que
que eu tava saindo da sala de projeção, né, que era onde eu trabalhava, e tinha uma sala que ainda tava tendo sessão ainda, e era a última. Aí eu ia até a Bomboniere pegar alguma coisa pra eu comer, um refrigerante, alguma coisa assim, não lembro o que eu ia pegar. E eu fui por dentro da sala do cinema que ia sair dentro da Bomboniere. Só que a hora que eu tava na metade do caminho, a luz da Bomboniere apagou e eu escutei a moça da Bomboniere trancar lá. Aí eu resolvi voltar pelo mesmo caminho, só que como tava escuro, eu fui seguindo uma frestinha de luz que tinha na cortina. E quando eu fui fazer a curvinha para pegar a reta para a cortina, eu vi a cabeça e o ombro, o vulto de uma pessoa entrar na minha frente. Na hora, eu só desviei para não trombar, achei, né? Foi um instinto. Mas assim que eu terminei de desviar para não trombar, eu pensei, pô, não vai ter mais ninguém aqui. Né? A moça da Bomboniere tá lá fora. O namorado dela, que vem buscar ela, também tá. Não é pra ter ninguém aqui. E você voltou a olhar? Não, eu saí, fui lá onde tava o pessoal lá Gelado. fora. Gelado. Eles disseram que eu saí de lá de dentro do cinema, branco, com o cabelo em pé e o olho regalado. O que você acha que foi um espírito, um demônio? Ah, então, o outro cara que trabalhava comigo lá, que dizia que era espírita, não sei o quê, disse que tinha o espírito de uma menina lá. Mas essa história começou depois que eu tive a Mas visão, você né? viu uma menina ou um cara? Não, eu vi um vulto de uma pessoa, não sei nem dizer o que era um pouco mais alto que eu. Que o ombro estava meio na altura do meu rosto, né? Mas assim, depois dessa história que eles começaram a falar que tinha um espírito de uma menina que ficava lá e também tinha os porteiros não, segurança do shopping, diz que tinha barulho de pedrada à noite, uns barulhos de negócio caindo, né? Uns gritos de noite lá, né? Mas eu nunca botei fé no que eles falavam, não. Mas depois daquele dia lá, nossa, foi difícil de dormir naquele cinema sozinho. Mano, eu nunca vi nada, assim. Nunca vi nada sobrenatural de fato. Ah, mentira! Tem uma vez que ela é uma duvidosa até pra mim. Mas assim, tem uma vez que eu acho que eu vi sim. Porque eu era muito novinha, meu avô tinha morrido. E eu era muito apegada ao meu avô. E aí, foram, tipo, depois de um tempo da morte do meu avô, tipo, uma semana, foram os meus parentes na minha casa, tipo, minha avó, minha tia. E eles ficaram lá. A hora que eles foram se despedir, que a gente saiu na calçada, sabe, por exemplo, do carro, eu olhei pro céu e eu vi a cabeça do meu avô. Só que assim, e eu gritei pra todo mundo, gente, avô, cagaram pra mim. Sabe, ninguém cagaram pra mim. Então, sei lá, conversando, cagaram pra mim. E eu lembro até hoje da imagem que eu vi. E a única coisa que me faz duvidar que eu não vi meu avô é porque meu avô tava de óculos. Eu não sei se espíritos podem continuar usando óculos, entendeu? É que meu avô usava óculos. O avô pisou na bola também. Um beijinho em óculos. Ah, mas é que ele gostava do estilo dele, entendeu? Depois que ele não pode ser. Ah, era óculos de grau, não era? Era óculos de grau. Ah, tá. Cheguei a dar de óculos escuros. Não, eu tava de óculos de grau. Só que eu olhei pro céu e eu vi a cabeça dele. Eu vi, não foi formado de novo, vi tipo em cores, entendeu? Viu a imagem? Foi a única assim, coisa que eu posso dizer assim, mais perto de ter visto alguma coisa. Mas depois de grande, eu caio na minha stand é o seguinte, minha avó, não é essa mesma avó que era casada com meu avô, né? Minha avó materna, ela virou espírita pra mim. E ela falava assim pra mim muito de encosto, que era o espírito que ele era viciado nas coisas e ele podia grudar em você, porque ele queria a essência das coisas. Tipo, ele tá com alguém que toma uma cachaçinha, ia fazer ele sentir como se ele tomasse uma cachaçinha também. Você sabe como era bem mais fácil aqui na nossa cidade cortar por dentro do cemitério, não sabe? Uhum. E eu tinha uma predisposição imensa a cortar pelo cemitério. Só que minha avó sabia disso, ela falava, não corta pelo cemitério. E ia cortar pro cemitério justamente pra fazer o quê? Pra ir cachacear adolescente no bar, né? Ia tomar umas cervejinhas e eu passava. E aí, depois que eu passava, tipo, na hora que eu tava indo pro rolê, tipo, aí depois no outro dia eu ficava, mano, será que eu tô com encosto? Será que tem um espírito? E aí eu começava, tipo, me sentir constrangida em momentos assim que uma pessoa, um ser humano, perde sua dignidade, porque, por exemplo, ir ao banheiro, entendeu? Fazer aquelas... Você começa a pensar, se tem alguém ali, é complicado. Pode ser, se você tem uma mente como a minha, é complicado. Se tipo, você tá querendo um momento privado seu, fechou a portinha e tal, mas você agarrou o encosto e eu levava pra esse lado. Olha, mano, hoje eu já não acho que tem espírito escolado em mim, mas, tipo, na época, só por cortar pelo cemitério e minha avó falar isso, eu achava que eles grudavam em mim. Hoje eu acho que se for um espírito cachaceiro, tem gente melhor pra ele grudar.
Não que eu seja uma pessoa pouco cachaceira, mas assim, não sou tanto. Acho que esse espírito vai falar, porra, não vai beber não, Carol? Poxa. Tem uma pausa, entendeu? Quando você bebe, e aí? Pô, quarta-feira aqui, rapaz, e nada. Pô, quarta-feira, 10 horas da manhã, já, Carol. Vamos pra esse apetite. Acho que ele vai pegar o primeiro mendigo que ele encontrar lá com o corotinho e falar, pô, já achei morada melhor. Sabe que, assim, de visão, assim, de criança, eu tive assim, uma visão igual a sua no céu e tal. Mas eu acho que eu tinha uns 14 anos já, mais ou menos, 13. Mas a visão no céu é a mais suspeita. É. Porque é o lugar... Não, mas a minha eu também suspeito dela um pouco. Mas é que eu lembro que naquele momento eu tive muita certeza do que eu vi. Hoje, como já faz muito tempo, eu já não tenho tanta certeza. Mas eu lembro que eu tinha aquela certeza, eu vou usar aquela certeza. Certo. Tava voltando da padaria e tal, tinha comprado uma Pepsi 600, tinha acabado de virar a rua, tava na esquina. No meio do quarteirão, eu reparei que tinha um senhor sentado na calçada, como se fosse no degrau da casa dele, que é aquelas casinhas que tem um portãozinho só, e um degrauzinho de uns 4, 5 degraus até a porta, e só. Aí eu vi ele sentadinho na porta da casa dele, eu reparei nele. Isso que foi gozado, sabe? Era um senhorzinho, bem velhinho que eu reparei. Ele não estava próximo de mim como a gente está, mas era um meio quarteirão, era bem perto, né? Até um pouco menos. Aí foi o tempo só de eu baixar para destravar a tampinha e olhar para frente de novo. Cadê o velho? Aí eu fiquei desconfiado, como que você vai sumiu logo? Aí eu andei bem mais rápido, pelo menos vou ver se vai entrando. Só que aí tinha um portãozinho, os degraus e a porta. Nossa. Sumiu. E não tinha para onde aquele velho ir. Sabe? Ele não parecia ter agilidade suficiente para desaparecer tão rápido. Muito menos subir aqueles degraus, um portão e uma porta de madeira. Eu esperava, no mínimo, encontrar a porta fechando, batendo, sabe? O tempo de abrir uma Pepsi. O tempo de eu baixar a cabeça, destravar a tampinha e olhar pra frente de novo. Só isso que eu fiz. Então, teve certa vez, eu acho que é a vez, assim, de você sentir medo, foi a vez que eu fui mais babaca e imbecil na minha vida. Eu tinha vontade de assistir filme de terror. Pra mim era meio que, na época, um tabu, porque as pessoas não deixavam você assistir, sabe, quando você é pequeno. E aí eu falei, não, quero assistir. E eu consegui. Consegui a glória de minha mãe deixar. Minha mãe, assim, ela tem terror de filme de terror. Ela, tipo, terror de filme de terror. Ela tem muito medo, sabe? Ela tem cagos extremos. Então, assim, tipo, ela não gosta nem que eu conte uma coisa, tipo, que seja terrorizante pra ela não gosta. Ela não gosta nem da abertura do American Horror Story, Lembra né? que a gente fez, ela assistiu, ela ficou apavorada. Ela não gosta. Então, eu consegui, minha mãe deixou eu alugar o filme do Exorcista. Chamei minha vizinha, colocamos lá o filme, assistiu, reagi bem ao filme. Lógico que tinha aqueles momentos, aqueles insights de tipo, eu tava andando, eu lembro até hoje, tipo, eu tava andando, apagava a luz. A hora que eu tava no meio do corredor, eu pensava assim, e se o demônio sai quando você aperta o preço? Não. E aí você acende a luz desesperado, era meio que minha vida ali naquele momento. Mas do mais tinha superado. Só que o que aconteceu? Eu tinha uns 11 anos. Eu lembro a cena do exorcista que a menina vira a cabeça? Eu sentei na frente do espelho, com a luz apagada, e comecei a virar minha cabeça, assim, tipo, fingindo que eu era a menina do exorcista, sabe? Porque eu, quando era criança, eu achava que eu era cantora, atriz, tudo. Tudo que era de bom, eu achava que eu era. Era uma autoestima que me faz falta até hoje, sabe? Nossa, eu achava que eu cantava bem. Eu falava assim, ai, sabe? E porque comecei a fazer assim, eu virei minha cabeça. Na hora que eu olhei pro espelho, eu senti assim que a luz estava errada. Comecei a ter medo do que eu vi no meu reflexo na minha cara, assim, tipo, virando a cabeça. Eu lembro que até hoje de ter corrido pra minha cama e coberto a minha cabeça assim com edredom, e até hoje eu não me perdoo por ter tido medo de mim mesma. Eu posso te dizer que... Eu acho que eu posso te dizer que a única coisa pior de eu ter tido medo de mim mesma foi a minha vez você tava junto comigo. Eu não sei se você vai se lembrar. Que da vez que tiveram medo de mim no cinema. Aquele cara. Qual que era o filme mesmo? Eu não lembro. O cara ficava gritando com a protagonista. Mas o caso que a gente foi assistir um filme de terror. E no cinema, eu já trabalhava no cinema, né? A gente tava lá assistindo de boa.
E o cara, ele era um cara já meio efusivo, né? Ele gostava de falar, falou o filme todo. Ele interagia com o filme, né? Uhum. Ele era interativo, ele falava, você não vai não, não vai não. É, Você vai ver como... Não vai. não Eu vai, falei, garoto. aquele cara foi foda. Mas eis que o que aconteceu? Você acredita que eu tenho Subiu. esse cara no Facebook? Eu tenho esse cara no Facebook. Não acredito. Eu tenho. Nossa, eu achava que era um Depois eu te aleatório. mostro ele. Porra. Tá. Aí, eis que sobe as letrinhas do filme. E assim, a menina do filme, ela era endiabrada, ela era loirinha também do unicórnio, né? Eu tenho o cabelo bem comprido. E eu tava assim, sentada, também sou loira do unicórnio. A hora que começou a subir as letrinhas do filme, ele levantou ali. Pô! Cara, que desserviço pro meu time, que era tão bom, mas você. Você lembra disso? Ele olhou pra você e achou que era você, mano. Achou que você era personagem. Nossa, que Ô, foi. filha da puta, acabou comigo, desgraçado. Foi. Mas pra mim foi uma. Eu dei boas risadas. Pra mim foi da hora. Ah, mano, não se faz isso, cara. Não se faz uma porra dessa. Então agora, já que nós estamos todos pomposos, vamos falar do que você prefere. Esse quadro que você prefere vai ser o seguinte. Eu tenho 2 perguntas bônus, que foi eu que elaborei. E o resto eu peguei do BuzzFeed, certo? Eu vou começar do BuzzFeed, que é mais suave, que as minhas são um pouquinho mais pesadinhas. Tá. Então, assim, é aquele quadro que eu me lasco sempre, né? Eu nunca, porque o que você prefere nunca é bom, né? Tipo, não fazer o que você prefere, $1 milhão ou comer cocô? Nunca é isso, né? Prefere se perder em um massacre da Serra Elétrica ou na casa de A Bruxa de Blair? Ah, é Massacre da Serra Elétrica. Você é louco? Por quê? Eu prefiro Massacre da Serra Elétrica, pelo menos dá pra eu reagir. 53% das pessoas preferiram A Bruxa de Blair. Ah, por que será que as pessoas escolhem a Bruxa de Blair? A Bruxa de Blair é Sei. sinistrona. Ela tem poderes paranormais. O Massacre da Serra Elétrica ele não tem poderes paranormais. Ele só é, tipo, muito mais forte do que uma pessoa normal. Provavelmente ele não sinta dor, mas você tem mais chance contra ele do que contra o sobrenatural. Eu acho que assim, qualquer escolha, eu sempre vou pro lado que não é sobrenatural, que é onde eu tenho chances mais reais de vencer. Tá. Acordar numa armadilha de urso, lembra aquele negócio que fica na cabeça da mulher? Sei. Ou num poço de agulhas dos Jogos Mortais. Cacetada isso aí. Aí já é foda, porque os dois estão no mesmo nível. Eu prefiro no poço de agulha. Né? Eu acho que também. Porque o pouso de agulha é torturante, eu acho que, né, você vai doer pra cacete, mas dá pra dar um jeito. Agora você fica melhor. O que você prefere, beijar na boca o palhaço do It, Pennywise ou o Michael Myers? Michael Myers, ele é do Halloween, né? Você acredita que eu nunca assisti nenhum Halloween? Acho que a gente tem um compromisso agora, porque eu acho que eu também não. Acho que a gente podia assistir Vai com o Halloween. desconhecido, Michael Myers? Então, como eu não sei como que é a boquinha dele, Do Pennywise é tenso, né? do Pennywise é tenso. É Pennywise. Pennywise. E pior que o It eu assisti. Poxa, a maior parte das pessoas preferem beijar o palhaço. Imagina, vou ver. Com aqueles dentão bizarros. Nossa, então precisamos Mas assistir qual a boquinha Halloween, dele? né? Porque ele tem aquela boquinha dentuça de predador e ele tem a boquinha de Turma da Mônica, né? Eu super preferiria beijar o Michael Myers. Só que eu não assisti o filme, então agora eu tô mais curiosa pra assistir, porque, Não, porque tipo, eu o sei que tem na boca dele? Porque o Michael Myers que eu vejo, ele tá de máscara, né? Então eu não sei o que tem embaixo dessa máscara. Tá, o que você prefere? Passar uma semana sozinho em um quarto com a Annabelle ou com a pintura da freira dos filmes da franquia Invocação do Mal? Ó, os dois filmes foram uma bosta. Eu tenho minha opinião aqui. Tanto a Annabelle como a freira. Foi uma bosta. Mas assim, eu prefiro a freira, porque a Annabelle causou mais estrago. É verdade, né? E depois eu assisti o filme da freira, nossa. A freira nem fez muita coisa, né? Caguei pra freira. Se ela aparecer aqui, tenta aí, freira. É, mas não precisa aparecer, né? Mas se aparecer... Mas não precisa. Tá, então vamos pra minhas perguntas, vai. A minha pergunta é boa. Só que é só duas. É só duas. Mas vamos fazer elas. O que você prefere, amor? Um fantasma que vai ficar nas suas costas pelo resto da vida. Tipo, lembra aquele filme que a gente assistiu? Japonês, sei lá?
Tinha um fantasma. Ai, velho. E ele vai te causar, assim, dores fortíssimas para sempre. Entendeu? Você vai sentir dores nas costas. Eu acho que eu já tô com esse fantasma aí. Mas vai ser pior, entendeu? Já que você já tem, vai triplicar. Ou você prefere um fantasma, mas do bem, que esporadicamente vai comer o seu botão. Você não vai saber. Tipo, você não vai ser um estupro pra você, mas você vai sentir seu botão esquentar. Você vai saber que ele tá ali comendo seu botão. É uma questão de dor física ou moral. Qual você prefere? Ele vai. Qual a frequência que ele vai comer o botão? Esporadicamente. Tipo, o outro ele vai dar sempre nas suas costas, vai doer sempre. E o outro, ele vai ser aquele fantasma que ele vai te comer. E você vai saber que ele vai te comer. Não vai doer, mas vai esquentar o seu botão. Você vai falar, puta, mano, tá me comendo. Tá me comendo. Mas que eu não vou saber? Não, você vai saber. Ah. Você não vai sentir, tipo, nossa, tá me estuprando. Mas o seu cozinho vai começar a esquentar, entendeu? Você vai falar assim, puta, e agora? Ele tá me comendo, filha da puta. Você tá nessa. É tipo aquele peidinho quente. Você não sente dor nem nada, mas moralmente você sabe. Nossa. Que ele tá lá. Eu vi um prazer na sua cara agora, batendo essa mão aí. Acaba com o Wes do BuzzFeed. BuzzFeed me contrata. Nossa. Não tá melhor que esse que você prefere do BuzzFeed? Foi. Você não ia tentar me ajudar. Pelo menos não na primeira... Amor, o que eu vou fazer? Você vai pra igreja católica falar padre, então. Tá, você até me ajudaria. Depois. Mas você ia rachar o bico da minha cara igual você fez agora. Eu vou fazer pior. Eu vou repetir a pergunta. Você vai fazer pior. Vai ficar trepado nas suas costas o resto da vida e ia doer para sempre, dor física. Ou então, um fantasminha que esporadicamente iria comer o seu botão, você não vai sentir dor, você só vai sentir sua rosácea dar uma esquentada. Você vai saber o que tá acontecendo, é uma dor moral. A moral é uma coisa de gente conservadora, eu sou desconstruído. Eu vou... Quer que a rosácea é quente? O que é também, né? No inverno vai ser bom. Ai, amor, não acredito. Melhor pessoa. Eu também prefiro minha rosácea, sabia? Vou ficar com dor nas costas o dia todo e ia me estragar a qualidade de vida, entendeu? Minha rosácea, eu ia saber que alguém tá se divertindo, pelo menos. E quem sabe com o tempo eu não começo a me divertir também. Imagina gravar um podcast com a costa doendo, não ia dar. Mas já que a rosácea é quente. Se eu estiver gostando. Tá, a segunda. O que você prefere? Morrer e virar um fantasma, só que você vai ser o encosto da sua mãe e ver tudo que ela faz. Até o fim da vida dela, você vai ser o encosto, tudo que sua mãe faz. Tá metendo a mãe no meio de novo, né? Eu não consigo, né? Ou ficar vivinho da Silva, mas sem pau. Você só tem duas escolhas, não tem como não escolher uma. Se você não escolher uma, você vai ter que viver as duas. Ficar sem pau e ver assistir sua mãe. Essa é a punição. Nossa, é BuzzFeed, não contrata não. O seu teste tava sem graça. Cacete. Esse é um dilema. Bom, vou ficar vivo sem pau, que já vai ter o fantasma me divertindo pelo cu mesmo. Ai, que horror, amor. Você não vai sentir prazer, só rosácea só vai esquentar. Vamos pro nosso top 5, que é os filmes que mais nos aterrorizaram. Assim, são filmes que marcaram a gente de alguma maneira. Filme de terror é aquela coisa, né? Pra um, às vezes, deixou em choque, pra outro é piada. E assim vai. O terror ali é complexo. Mas pra gente, não, eu acho que é os melhores, né? Os que mais nos tocaram. O que um filme de terror precisa pra ele ser um filme de terror, pra você? Pra você ficar aterrorizada, horrorizada? Pra mim, eu acho que o segredo do terror, por mais incrível que pareça, é o inverso da comédia. Onde que mora a comédia? A comédia, ela acontece quando você tem uma piada inesperada em um momento inesperado. Por isso que a gente tem muito ataque de riso num momento que não pode ter. Por isso que a gente ri daquela pessoa que, tipo, ela era super certinha e ela cometeu uma gafe, mais do que como uma pessoa que é super descrachada e cometeu uma gafe.
Porque ele é inesperado. Pra mim, um filme de terror, ele tem que ter algo inesperado. E é difícil pro gênero. Porque o gênero, ele é um gênero que já tá desgastado. Então, assim, pra ser um bom filme de terror, ele tem que inovar em algum aspecto. Até porque você já é casca grossa no terror, né? Eu adoro filme de terror. Já tá calejado de tanto filme de terror que já viu. Mas, assim, é difícil achar um filme de terror de qualidade. Dá pra contar nos dedos. Acho que ele não tá na nossa lista aqui, mas não é que não é bom. É porque já é muito batido. Se você não assistiu, deveria ter assistido e já tá me vergonha na sua cara. Que é Os Outros. Cara, a hora que zona de spoiler. Se você não assistiu Os Outros, talvez pause aqui, assista Os Outros e depois volte. Vai estar na descrição todos os filmes que nós vamos falar. Assista todos e depois você volte. Mas assim, Os Outros, quando você descobre que o tempo todo você esteve do lado do espírito e não dos vivos. E é surpreendente, né? E é um filme que te deixa tenso. E pra mim é uma coisa importante num filme de terror, você tá tenso. Se você tá relaxadão o filme todo e só de vez em quando você toma um susto, não é bom. Não cumpre o seu papel. Não é um bom filme de terror. O filme de terror tem que te deixar tenso, apreensivo. Você não sabe o que vai acontecer. Ou você imagina o que vai acontecer e você não quer que aconteça. Né? E você fica ali, cabreiraço. Você fala, puta, e agora? E se eu tivesse ali, cacete, e agora? Sobre filmes de terror, assim, além dos outros, Invocação do Mal, a gente não quis pôr na lista, porque se você não assistiu Invocação do Mal, what the fuck, como assim? Você tem que ter assistido. Annabelle é um lixo, A Freira é um lixo, você pode jogar. Se você é uma pessoa que assiste, se você não assiste filme de terror nunca, lógico que você vai ter seu susto. Mas assim, se você é uma pessoa que consome essa linguagem, você vai cagar por esses filmes, porque eles são patéticos. A Freira é patética. A Annabelle, você achou que era ruim? Na hora que você viu A Freira, você falou assim, não, a Annabelle até que é bom. Porque A Freira foi uma piada. Foi muito ruim A Freira. Na Invocação do Mal, a hora que aparece aquela freira, puta premissa boa. Mas foi um investimento muito baixo no filme. Eu li um investimento baixo e o filme, assim, ele não dá nem pra falar quantas vezes ele multiplicou o ganho, porque é muitas e muitas vezes minha matemática não é tão boa assim. A Invocação do Mal, ele é até um bom filme pra você assistir. Ele é legal, ele dá arrepio. Ele é legal, ele é um bom terror, né? Mas, assim, perto do que a gente espera de um filme de terror, ele não chega lá, assim, ele já chega perto. Né? Ah, eu achei que ele chegou bem lá até. Sabe outro filme que eu achei que foi legal? Atividade Paranormal. O primeiro foi legal. Verdade. Aí começou a desgastar, porque... E tem gente que é sensível, né, pra essas coisas, que vai falar que assistiu um filme de terror e aí fala que assistiu... Fala um bem tosco aí. Um bem tosco. Seja polêmico agora. Ah, tem um que, gente, assim, se vocês passarem por esse filme e já forem acostumados com filmes de terror, chama O Último Capítulo na Netflix. Nossa, esse filme. É a história de uma mulher que ela é escritora de filmes de terror e aí ela vai ter, tipo, uma cuidadora. Perda de tempo. Mas não dá medo nenhum. Eu lembrei de outro. Qual? Eu lembro de outro. Porque foi a propaganda que foi feita pelo Doro Cinema, fez muita propaganda, e foi A Maldição da Mansão Hill. Que as pessoas estavam passando... mas foi legal essa série. Foi divertido, teve seus toques de terror. Teve seus momentos de tensão. Passando mal? Passando mal, pelo amor de Deus. Passando mal? As pessoas estão passando mal com essa série. Se essas mesmas pessoas tivessem assistido American Horror History, teriam morrido, então. É bem mais pesado, pra mim é. Aquela Madame Lalaurie, não sei dizer o nome. Naquele caso, é real, existia uma mulher que ela tomava o sangue das escravas porque ela achava que rejuvenescia ela, de fato. Quando o caso é real, você pensa, isso aqui aconteceu mesmo, E, tipo, não é uma coisa sobrenatural com o espírito veio. Não, a mulher, ela era o demônio em forma de gente e tomava o sangue de outras pessoas que estavam ali já sendo escravizadas. Que é mais terror que isso. American Horror History a gente parou de assistir no momento que começou a apelar, né? Eu acho que foi naquela temporada que teve Alien, Monstro e tudo junto, lembra? Acho que não, deve ser foi a segunda. Foi a segunda do Hospício. É mesmo. Mas foi uma bosta, né? Depois foi o do circo. Não, depois foi da bruxa, depois foi o circo.
O circo eu adorei, do circo. Começou bem, mas... Só que é controverso, que eu acho que as pessoas não gostam, não tem a mesma opinião que a minha. Pra mim, a melhor temporada de American Horror History é a primeira. E as pessoas não têm essa opinião. Pra mim, é a melhor. Eu acho que a hora que a Violet encontra ela mesma morta, lá já, com mosca dentro da boca, com o Tate ali, pra mim, eu acho que não tem como ser mais bizarro do que você falar assim, mano, E foi uma cena surpreendente, né? eu gosto, mas não é a opinião geral da nação. Agora, a do circo me deixou horrorizada e as das bruxas também. Mas assim, a do circo pela bizarrice. Como a gente já falou nesse podcast, eu tenho um certo problema com o circo. E aí, além das... Eu acho que as pessoas que são fracas pra terror, eu acho que dá pra você passar um pano pra essas pessoas quando elas ficam horrorizadas com alguma coisa e falam assim, nossa, mas isso? Vantagem, porque pra elas é um mundo a se descobrir, né? É verdade, é um dinheiro bem gasto com chamado, com espíritos, aqueles... Mas e aquela pessoa que se acha por assistir filme de terror, mas o filme de terror que ela assiste é tudo bosta. Sabe, tipo, nossa, eu assisti um filme de terror esse fim de semana, meu Deus, só vomitei! Nossa, nesse negócio da série lá. Da passei, Bad Lady lá. Passei mal. Ah, nossa, o que você assistiu? Ah, é a Maldição da Mansão Hill. Mas deu um cagãozinho, né? Tem seus momentos, mas ninguém passa mal ouvindo aquilo lá. Então, mas vamos mudar os top 5, então. A gente começa, então, com Incident in a Ghostland. Esse filme, particularmente, me causou, assim, horror. O filme de serial killer é o que me mata. Aí você pega um filme de serial killer, como se não bastasse, você junta o terror psicológico. Que é o que acontece nesse filme. Você vai viver, assim, um momento onde você não sabe exatamente o que está acontecendo. Assim, é uma mulher, ela tá mudando de casa com as 2 filhas. Ela ganhou uma casa de herança, elas chegam lá, na estrada elas tinham tido um problema com outro carro. E essas pessoas seguiram e invadiram a casa e fizeram horrores ali. Horrores, quando eu falo horrores, vai pra mim, horrores. Pra mim, pelo menos foi, gente. Talvez você fale assim, nossa, cara, você é uma das pessoas que tem hipotizada. Pra mim foi horror. Horror! E aí, das 2 garotas, uma supera, a outra não. Essa outra que superou, em um determinado momento, ela é forçada a voltar àquela casa e aí que o terror psicológico começa. Acho que assim, porque de certa maneira ela tem que reviver aquilo ali. Cara, assista. Assista, nem que seja pra você me xingar depois, mas assista porque é um bom filme. É um bom filme, mano, assista. Segundo, acho que é Hereditário. Hereditário já é um filme que não tem uma história tão inovadora, mas tem cenas de brutalidade que, assim, eu que sou uma pessoa que não me choco com cenas de brutalidade, eu me choquei com as cenas de brutalidade desse filme. Eu acho que talvez não seja a cena de brutalidade, mas seja o que vem depois dela. Né? O horror. A reação. Tem uma palavra que é o terror e o horror. Eu acho que esse filme ele aborda o horror. Porque assim, se a gente for analisar mesmo esse filme, pelo roteiro e pelo final, vamos dizer assim, pelo jeito que ele finalizou, não tem muita novidade. A sinopse eu posso falar. Né? A sinopse não entrega muito spoiler. A sinopse é a seguinte: a matriarca da família morre. A neta, ela é muito ligada à matriarca. Né? E essa neta, pela essa perda de afinidade, ela fica numa certa paranoia. E aí acontecem algumas coisas perturbadoras. Em seguida, o resto da família tem que lutar para negar essa herança hereditária que tem na família devido a um mal ali que tem. Entendeu? Essa é a sinopse. Aliás, a sinopse não, a base da história ela deixa a desejar. Ela é uma história até clichê. Mas as cenas foram muito bem trabalhadas. Eu acho que, assim, pelo menos em um momento você vai sentir horror ali. Ela tem uma ou 2 cenas específicas que são aterrorizantes. Sim. Que são, tipo, te causam uma estranheza muito grande. Tem um filme que é A Autópsia de
Jane Doe é equivalente a um Zé Ninguém? Eu acho que seria. Eu acho que dá pra entender desse jeito. Esse filme também eu acho que vale a pena. Ele já é mais voltado pro lado sobrenatural. E como eu disse, eu costumo encarar que eu sou forte. Não sei dizer, eu sou forte ou não por filme de terror. Ah, você é forte pra Mediana, terror. né? Você é casca grossa, assim. E assim, esse filme me causa susto. E olha que assim, pra esse podcast a gente reassistiu, né, Ju? E eu assustei de novo, gente. Ele deixa você tenso por muito tempo. Ele demora pra explicar o que tá acontecendo. Você vai desvendando junto com os personagens durante o filme. Né? Não é uma coisa que fica guardando muito segredo de você, mas você vai desvendar junto com eles. Você já até imagina, só que eu acho que a parte que esse filme pega pra caramba é que ele gera uma empatia muito grande. Porque você tem ali um pai que é legista, muito bom, muito profissa, de muitos anos, muito, sabe, correto no que ele faz. E um filho que é muito devotado ao pai. Assim, que até tem outros planos, mas é muito carinhoso. Então você quer que dê certo, sabe? Tipo, você fica, não é? Acho que você quer que dê certo. Ele provoca uma imersão muito grande. Eu Né? acho Você entra junto com os personagens no filme muito rápido. A tensão que ele causa em você é muito grande. Você fica tenso com o que está acontecendo ali, como se você estivesse ali, o que você faria como se naquela fosse situação. pra mim é mais como se estivesse vendo um dos seus ali, sabe? Porque a empatia que gera é tão grande que não é mais um personagem. Se você tá imerso, como você disse no filme, sabe? Como se você estivesse testemunhando um dos seus. E dos que a gente tem aqui, a gente ainda tem Silent Hill. Silent Hill não é um filme que você vai ficar, tipo, tomando susto. Você não vai tomar susto. Então por que o Silent Hill é um filme de terror? Eu acho que o legal do Silent Hill é que ele inova a ideia de monstro, de horror, sabe? Ele ressignifica um horror que você espera do clássico, do clichê, do espírito, do demônio, do inferno. Ele renova. E pra mim, como tipo, o mais impactante é o desfecho. Ele demora bastante tempo para falar para você o que está acontecendo ali, né? Você só vê as coisas acontecendo, né? Coisas muito sinistras, situações aterrorizantes estão acontecendo dentro de uma cidade sem explicação Esse vale uma sinopse. Eu acho que esse vale uma sinopse. A sinopse desse filme é a seguinte: a mulher ela tem uma filha, o casal na verdade eles têm uma filha. E essa filha, ela é uma filha adotiva e ela tem crises de sonambulismo muito fortes. Nessas crises, ela tem um delírio com um local que chama Silent Hill. E as crises começam a ficar incontroláveis. Então a mãe ela começa a buscar uma solução. E ela acha que a solução talvez seja levar a menina nesse lugar. Só que essa cidade é uma cidade de fantasma, porque existem... como que fala? Quando incêndios subterrâneos? Eu esqueci. São incêndios subterrâneos. Sim, incêndios subterrâneos. Então tiveram que evacuar toda a cidade. A cidade é uma cidade que ninguém vive mais lá. Uma cidade fantasma. A mãe pesquisou tudo, mas resolve ir lá e levar mesmo assim. Só que na hora que elas chegam lá, elas sofrem um acidente, a menina some. E aí que começa todo o purgatório, porque ela fica numa busca pela menina, e assim, o desfecho é um desfecho incrível. Não é aquele filme se você tá assim, hoje eu quero assistir um filme pra tomar susto. Não, mas se você quer uma ideia nova, se você busca uma nova ideia de algo que seja um pouco diferente daquilo que é sempre tratado, o espírito ressentido, no sentido de, tipo, ficar amaldiçoando casas, porque tem um espírito ressentido ali. Mas, assim, de ficar amaldiçoando casas ou pessoas, existe um motivo pelo qual aquela criança foi atraída por ali, por aquele lugar. E é muito legal, eu acho que é muito legal. O demônio com a cabeça, como que chama? É o Pyramid Head, eu acho que é. Cabeça de pirâmide. Cabeça de pirâmide, é tipo muito legal.
Então, é um filme... Também você tomou um mini spoiler aqui, então o filme já tem mais de 10 anos, né? Você vai ver que os efeitos de computação gráficas, eles... Se for baixar, vai ser doído, amiga. Os efeitos de computação gráficas, eles não são tão modernos, tão avançados como os que a gente tem hoje nos cinemas, né? Mas, assim, ele cumpre o papel dele. Eu acho que ele cumpre até hoje como inovador de mostrar uma história diferente. Uhum. E eu acho que assim, você não vai ficar aterrorizado o filme todo. Se você tem medo de barata, no meio vai ter uma cena tensa. Já fica aí o aviso. Vai ser tenso. Não dizem que é barata. Ele é um filme que deixa você tenso. Ele vai deixar você tenso. Mas ele não te dá susto. Ele não vai ficar te dando susto, mas ele vai te deixar tenso. O tempo todo você vai ficar apreensivo. Mas é legal. E no final, assim, bem no final, você vai pegar e falar assim: puta, eu acho que eu tô do lado do vilão. Eu quero mais que esse vilão bote pra fuder. Você vai ficar do lado do diabo. Você vai fazer, eu quero que esse bicho ruim bote pra fuder. Se você for uma pessoa do bem, se você for um Jesus Cristo, eu bote pra fuder. Se você for um bom cristão, se você for uma pessoa boa, você vai ficar do lado do diabo. E o final é um clássico, que é o exorcismo de Emily Rose. Não dá pra deixar de fora porque é um caso muito Real, bizarro. Né? Exatamente, não só por ser real, vários filmes são reais, mas assim, é muito bizarro. Aí vamos falar da Annalise Michael, que se eu estiver falando errado, gente, me desculpa, mas é a Annalise Michael. Ela realmente viveu essa história, é uma alemã. Eu não vou falar com grande propriedade, a intenção não é assustar, mas assim, ela foi diagnosticada com esquizofrenia e com epilepsia com tendências psicóticas. E não encontrou solução na ciência. Ela não encontrou nada, foi algo que fez diminuir o sofrimento e a dor daquela mulher. Daquela menina, na verdade, uma menina. Morreu com 27 quilos e num sofrimento absurdo que, assim, você falar assim, se foi demônio ou não, já é aterrorizante só pela história. E recorreu à sua fé, era uma menina devota. E aí a Igreja Católica reconheceu aquilo como um caso de possessão. E fizeram, então, um exorcismo. Isso que eu tô falando é um fato real do filme. O filme é basicamente isso, mas assim. E depois o padre, ele tem que responder por a morte dessa pessoa. Né? Pega 6 meses de prisão também. Os pais são absolvidos. Porque é um caso bizarro. Eu conheço gente que tem esquizofrenia. Você conhece também. Eu acho que realmente é problemático, mas assim, no caso dessa pessoa, transcendeu, né? Se for ciência, é um grau de doença, acho que muito perturbado. Se for o demônio, que bom trabalho, né, demônio? Porque, puxa. E aí tem um momento onde ela escolhe, né? Se é morrer e se sacrificar para deixar marcada a existência de Deus. O que, na minha humilde opinião, é mais deixar a existência do diabo. Sei lá. Pra mim é mais como deixar a existência do diabo, então. Faz você querer correr pra sair de Deus. Do que qualquer coisa. O exorcismo de Emily Rose dá uma sensação de injustiça, na minha opinião. Pelo menos no filme, Emily Rose é uma menina que ela vai pra faculdade. E ela começa a se sentir perturbada toda vez 3 horas da manhã, a hora do demon. E cada vez mais começa a aumentar essas questões psicóticas dela. E assim como na vida real, o filme também retrata a devastidão dela. Na vida real, essa menina, ela tomou a própria urina, comeu bicho, rastejante. Eu disse, é um negócio pra você parar e pensar, que medo, cara. Como eu sou abençoada, porque, caralho, como que alguém pode ter uma vida que, mesmo que seja uma doença, transtorno psicológico, né? Então, assim, isso é um terror. Então, O Exorcismo de Emily Rose é um filme pra ser assistido com respeito, pelo menos na minha opinião. Porque, seja demônio, seja problemas mentais,
é uma pessoa que padeceu. Então, assim, ele tinha que estar aqui porque eu acho que não tem como ser mais aterrorizante do que ser real, né? Mas e quando um filme que é pra ser divertido, ele acaba sendo mais tenso do que um filme de terror? Tipo qual? Tipo A Casa Monstro, por exemplo. Que Casa Monstro. ele é divertido, a proposta dele é ser uma aventura, mas ele consegue te deixar mais tenso do que um filme de terror. Gente, não é ideia minha, mas eu uso isso no meu dia a dia como uma ferramenta. Quer dizer o quê? Qual que é a história de um cara que ele se casou, sua esposa estava grávida, foram lá, mataram os filhos, só que dos filhos um resistiu, que era deficiente. Esse pobre deficiente, ele queria se provar e acabou se perdendo. E esse pai desesperado, ele sai em busca desse filho e assim ninguém ajuda ele. A única ajuda que ele consegue é de uma pessoa que tem deficiência mental. E nessa trajetória ele acaba sendo vitorioso. Quem pode dizer que esse filme é Procurando Nemo? Porque não é ideia minha, eu peguei de um lugar, mas eu uso isso no meu trabalho. Filmes infantis podem ser malignos. A Casa Monstro, a sinopse não é a sinopse de que a gente vai dar pra você que você adora, encontrando adora cinema. A sinopse é basicamente uma mulher muito gorda, hostilizada, que foi morta e ficou nas entranhas de uma casa. Isso é um filme pra você ia falar, é uma dimensão de boas. Não é a única. Se você tá falando assim, não, Carol, desses filmes todos que você assistiu, eu duvido que vai me fazer borrar as botas. Então assiste Coraline. Assiste Coraline e me fale depois. Pô, e Coraline, ele é muito tenso. Eu acho que ele é menos divertidinho, engraçadinho e mais terror. Ele tem um olhar bem sinistro. Se você não tá satisfeito com a sua família, você encontrou uma família alternativa. Num lugar onde não tem acesso, só tem um acesso meio que sobrenatural. E a sua família tá tudo ok, tudo que você sempre sonhou na sua família. Você é tratado feito um rei, você é a estrela da sua família, mas todo mundo tem um botão no fucking olho. E em determinado momento, você está preso. Acabou pra você, bebê. Aqui. Esse filme é de fazer suas botas afrouxar, molhar. Não tem jeito. Borras tangas. Com toda certeza. De filme de criança que assusta também, Paranormal. Pô, Paranormal, esse é muito divertido. Eu acho que ele é mais estilo A Casa Monstro. Né? A Casa Monstro não te... Acho que Coraline deixa você com mais medo. O Coraline ele vai te deixar mais tenso. O Paranormal ele vai... Mas você tem que ter um certo humor negro pra você achar gracinha nele. É verdade. Eu acho que você tem que ter um pouco de casca grossa pro filme de terror, será? Não, mas tem que ter um humor negro. Você não pode ser uma pessoa que se ofende fácil. Ah, é verdade. Porque assim, né? A avó dele morreu, mas ele fala que a avó dele, tipo, de boaça, velho. Uhum. Pra mim, um desses filmes aí, o mais terrorizante é o Chihiro. O Ju discorda, né? Eu não acho que o Chihiro tão terrorizante, não. Vocês decidam aí. Se tiver onde comentar, comentem. Porque assim, a Chihiro, ela está mudando de cidade. Certo? Uhum. E os pais dela encontram um lugar meio diferente e entram e chegam lá um cheiro maravilhoso. E eles resolvem comer, não tem ninguém pra atender, mas assim, é tipo um self-service, sabe? Depois a gente paga. E a Chihiro não tá com fome de sair da rolê. E o Chihiro volta os pés dela virando porcos. Porcos. E ela, tipo, desesperada, sai correndo e ela descobre todo um universo paralelo onde ela vai morrer se ela não conseguir um fucking emprego. E até ela conseguir esse emprego, ela tem que passar, ela tem que subir lugares, ela tem que conseguir um emprego naquele lugar. Naquele spa demoníaco. Uhum. Então eu não acho nada suave Chihiro. Pra mim, Chihiro de todos é o mais perturbador, porque nada mais perturbador do que você
seus pais virarem porcos suscetíveis a você jantar ele um dia desse. É o caso do Chihiro. É Chihiro. Não, Chihiro é um desenho bem legal, eu gosto de Chihiro. Mas eu não acho ele aterrorizante, não. Eu acho ele tranquilo. Eu acho. Qual que é o maior horror que você já sentiu na sua vida? Será que cara no cinema que você relatou é mais pesado do que um Boa Noite do Fantasma? Nossa. Será que ele pesa mais? Nossa, com certeza não. Que você pegar e falar assim, eu vou correr agora que eu vou perder meu ônibus. E falar assim, mano, eu já me fudi. Eu vou devagar. E aí você tá atravessando a rua, você vê seu ônibus sair sem você. Você constata que se você tivesse corrido, tinha fucking tempo. Ah, mas às vezes é mais aterrorizante estar dentro do ônibus. Mas você vai pegar o ônibus de qualquer jeito. Ou então, quando você, inesperadamente, depois que você sabe que você trabalha tipo, 10 horas numa empresa, seu organismo fala, amiguinho, vamos fazer 2. Aí você vai lá, faz o seu 2, quando você percebe, sorrateiramente, que alguém não aguarda pra ir no banheiro. Logo depois do seu 2. Isso é um terror. Nossa, então, e se você falou trabalho, né? Uhum. E se for no shopping? E aí, tipo, sei lá, sábado à tarde no shopping. E, sei lá, de repente não tem papel na sua cabine. Nossa, se você fosse falar que alguém entra depois, foda-se, não conheço, né? Mas se acabou o papel é muito tenso. Ainda mais se for pastoso. O que você vai fazer? Tem que torcer pro tiozinho do shopping. Já passou por uma situação desse tipo? Eu nunca passei. Tem que torcer pro funcionário do shopping que limpa o banheiro. Tá lá naquele momento. Não, porque não tem jeito. Geralmente não tá. Você vai ter que subir suas calças com a bunda borrada e ir pra próxima cabine. Não tem jeito. Ah, não. Você vai subir as calças. Como que você vai fazer? Ah, sei, vai com as pernas abertas, sambando. Mas tem outras pessoas, geralmente é várias cabines, não dá pra você ter a perna aberta. Ah, Cara, esse cenário de terror que você colocou é muito terrorífico. Mas porque... você vai sujar as tangas. Mas, cara, você vai sair com a calça arriada, com a bunda esmerdeada, pessoas ali, tudo bem que você não conhece, até pra deixar um fedozinho ali, mas daí já sai com as calças arriadas, de pesar demais, aí você virou trash. Oh, mas sabe que eu já usei o banheiro assim de shopping e aí eu julguei que o perfume do ambiente não estava muito adequado, mas por culpa minha mesmo. Né? Aí eu pensei, já tinha terminado de fazer a higiene e tudo, pensei, eu vou ficar aqui um tempo até trocar o pessoal que tá aqui dentro do banheiro. E aí eu saio como se tivesse nada acontecido. E eu devo ter ficado igual uma besta, né? Esperando na próxima. Tá, ficou. Uma bestinha, não uma besta. Tá, mas eu acho que você conseguiu colocar um cenário pior. Eu acho que a solução, amiga, é subir a calça. Não dá pra ir sem calça. Ah, eu ia arriscar. Mas, amor, você tá ouvindo um barulho de pessoas lá. A cabine do lado. Mas, mano, você vai sem calças. Sem calças, pessoas passando. Pessoas ali. Crianças ali. Você vai sair sem calças. Seu biruliro lá fora. Tipo... Não dá, amor. Ei, cacete, é verdade. Você tem que subir as calças. Não dá. Você vai ter que se borrar. E aí você vai terminar o seu serviço de limpeza mínima que você pode fazer. E falar, vamos embora, né? Acabou o passeio. Amor, em tempos de fake news, é muito importante você estar ligado. Porque você pode ser enganado a qualquer momento. É o fake ou não é? É fake, não é? Eu gosto desse. Ou é? Primeira notícia. Artista que criou a Momo original destrói a escultura. A maldição se foi.
Antes de se tornar um viral nas redes sociais, a Momo era só uma escultura e fazia parte do acervo do Museu Vanilla Gallery. Eu acho que é verdade. Eu acho que as pessoas são sensíveis nesse nível, assim, de, tipo, ficar abalada por uma coisa tão besta. Então, É mesmo? mesmo. Ih, pau pra mim. Pode ver você. Matemático investiga porque todos os hipsters parecem iguais. É uma matemática? Não, matemático, um cara que é matemático. Não, eu achei que era uma matemática, mas tipo uma mulher matemática. Matemático investiga porque todos os hipsters parecem iguais. Nossa, mas é bem coisa de quem não tem o que fazer, né? O cara que faz matemática não tem o que fazer? Não me diga O cara que faz matemática, ele não vai ser professor de matemática? Ele não tem prova pra corrigir? Um monte de burocracia pra Não sei, às vezes entregar? ele vai estudar matemática do buraco negro. Ele vai ser verdade ou mentira? É fake ou não é? É fake. É verdade. Nossa, Super interessante. desocupado. Ah, que desocupado, que cara desocupado. Vamos fazer. Tem louça em casa pra lá? Bebê colombiana nasce com a irmã gêmea dentro do abdômen. Trata-se de um raro caso de gêmea parasita. Será que você pegou sua verdade dessa vez? Isso é bizarro o suficiente pra ser verdade. É verdade. Acertou. Você só pegou verdades hoje, velho. Hoje é que você que sacana. Hoje tá no verdadeiro. Você errou mesmo assim, você errou uma. Eu não achei que tinha alguém tão desocupado pra calcular hipster. Então, cuidando da vida alheia, gente. Ah, cuidando da vida alheia. Eu lembro você, eu gosto desse aí também. Eu gosto. Nossa, eu nem lembrava que tinha cuidando da vida alheia. Vamos cuidar da vida das pessoas, porque assim elas não pediram nossa opinião, mas é importante a gente dar. Se tem alguém que tá passando pelo mesmo que elas, opinião. Ué. Mas eu perguntou a pessoa errada em vez de perguntar pra nós. Se tivesse perguntado pra gente, né? Já tava resolvido. Com certeza. E a primeira pergunta é a seguinte: por que tem tantas pessoas bonitas que se sujeitam a participar de filmes eróticos? Nossa, colega. Essa é a ajuda que você precisa da internet? Você está se perguntando, ela precisa saber. Eu digo assim, porque se fossem pessoas feias, já nem tinha convite ali. Por isso que as pessoas bonitas que se sujeitam. Se você é feio, ninguém nem te chama. Coisas inexplicáveis acontecendo comigo. Não sei o que é isso, nunca aconteceu. De alguns dias pra cá, sinto que não sou mais a mesma pessoa. Deve ser a idade ou algo do tipo. Só pra rir mesmo, né? Bom, Não, escuta aqui. Ah, gente, isso não é brincadeira, eu preciso muito de ajuda. Estou ficando com muito medo. Isso não. Eu odeio. Bom, meu conselho pra essa pessoa então é ficar mais velho. Amigo, você não tá sentindo mais ou menos aos 17? Deixa eu te contar quando estiver perto dos 30. Quando tá 30 então? Você não sou mais ou menos, você vai assim. Vou tomar uma cerveja. 2 dias depois vai estar ainda ressentindo na sua vida a cerveja. Mas assim, as pessoas, pediram muito pra ela procurar um pastor. Em Rose, talvez, comunicando-se com nós. Procura um pastor. É possível um espírito mover as coisas? Bem, é o seguinte, minha tia foi viajar. Eu e minha mãe ficamos responsáveis pela casa dela. Todo dia de manhã temos que ir apagar as luzes e à noite ir acendê-las novamente. Pois bem,
Esses dias minha mãe estendeu uma coberta no varal e veio para casa. À tarde, quando ela voltou lá, a coberta estava toda embolada no varal, como se tivesse batido um vento muito forte, coisa que não aconteceu. Ou alguém ter enrolado a coberta no varal. E ontem fomos lá por volta das 7h20, tudo estava normal. Quando chegamos lá, estava o tapete jogado no chão e a roupa de motoqueiro que estava dobrada em cima de um móvel estava esticada no chão. Alguém pode me explicar isso? A casa já tem relatos, muitos relatos, de coisas bem piores que já aconteceram. Eu acho que você está sendo assombrado. Eu acho. Veja bem. Primeira coisa que eu sua família é odiada. Sua tia é uma boa gente. Antes de você ir lá pedir um exorcismo pra casa, eu fiz. Às vezes sua tia é uma fofoqueira desgraçada que todo mundo odeia. Fica sentada lá na frente da calçada só pra citar o que o vizinho tá falando, fazendo, tá falando mal. Pode ser que tenha uma explicação. Mano. Porém, se não, eu acho que Satanás, ele é um homem que tem bastante pessoas lá perto. Esticar a roupa de motoqueiro. Satanás falar assim, não, poxa, perdão. O Jonatas tá cuidando da casa da tia. Vou atrolar esse cara. Não seria legal eu ajudar o Jonatas a esticar a roupinha de motoqueiro do tio dele? Não sei depois se eu quero colocar, acho que o tio dele não prefere. Mas é isso aí que o fantasma faz. Ele chega na casa de uma pessoa, aí ela fala o quê? Olha essa roupa toda dobrada aqui, eu vou ajudar a pessoa a esticar. Nossa, olha esse lençol pendurado no varal, vou enrolar ele, né? Pra não encostar no chão. Acho que já secou, vou dobrar. Caramba. Ah, mas vou deixar aqui mesmo no chão de guarda, vou dobrar, eu vou deixar aqui. Pode ser que, né? Chama o Constantino que ele dá um jeito. Sim, pega, compra Não fica uma assombração. um quadrinho do Constantino e leia perante si só. Se ele balançar, é coisa aí. Caso não, só tinha só uma lagarenta, todo mundo odeia.